Era quarta-feira de cinzas, e na pequena cidade onde cresci, a quaresma era levada a sério. As ruas ficavam mais silenciosas, as luzes das casas eram mantidas baixas, e as procissões noturnas eram comuns. Naquele ano, decidi participar da primeira procissão da quaresma, uma tradição que minha avó sempre insistia para eu seguir. É um momento de reflexão, ela dizia, e também de proteção. A procissão começou às 21h, com uma multidão carregando velas e cantando hinos religiosos. O clima era solene, mas havia algo naquela noite que parecia diferente. O vento soprava forte, fazendo as chamas das velas dançarem de forma quase hipnótica. Eu estava no meio da multidão, tentando me concentrar nas orações, quando percebi algo estranho. As sombras das pessoas ao meu redor não correspondiam aos seus corpos. Enquanto todos caminhavam em linha reta, as sombras se moviam de forma independente, como se estivessem vivas. No início, pensei que fosse um efeito da luz das velas, mas quanto mais eu observava, mais óbvio ficava. As sombras se alongavam, se contorciam e, em alguns momentos, pareciam sussurrar coisas que eu não conseguia entender. Tentei me afastar, mas a multidão era densa e eu estava preso no meio dela. Foi então que vi a sombra de uma criança se separar completamente do corpo dela e começar a rastejar pelo chão em minha direção. Meu coração disparou e eu comecei a empurrar as pessoas ao meu redor, tentando sair dali. Com licença, eu dizia, enquanto me esforçava para abrir caminho. As pessoas olhavam para mim com expressões confusas, mas ninguém parecia notar as sombras. A sombra da criança continuava a se aproximar, rastejando como uma aranha, e eu podia ouvir sussurros vindos dela, palavras em uma língua que eu não reconhecia. Quando finalmente consegui escapar da procissão, olhei para trás e vi que as sombras haviam voltado ao normal. Ninguém mais parecia notar o que havia acontecido. Respirei fundo, tentando me acalmar, e decidi ir direto para casa. No caminho, encontrei minha avó, que estava sentada na varanda, como se estivesse esperando por mim. "O que aconteceu, neto? Você está pálido como um fantasma", ela disse, com uma expressão preocupada. Eu hesitei por um momento, mas sabia que não podia guardar aquilo só para mim. "Vovó, eu vi algo estranho na procissão. As sombras, elas estavam vivas. Uma delas veio atrás de mim." Minha avó ficou pálida e fez o sinal da cruz. "Você viu as sombras da quaresma", ela disse, com uma voz grave. "Elas aparecem para aqueles que têm algo a esconder. Reze, neto, reze muito." "Mas o que eu fiz de errado?" Eu perguntei, confuso e assustado. Ela olhou para mim com um olhar penetrante. "As sombras sabem o que está no seu coração. Se você tem algo a confessar, faça isso antes que seja tarde demais." Aquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei acordado, pensando nas palavras da minha avó e naquela sombra que havia me perseguido. No dia seguinte, decidi ir à igreja e confessar meus pecados. O padre me ouviu com atenção e me deu a absolvição, mas eu ainda não me sentia em paz. Nos dias que se seguiram, comecei a notar coisas estranhas acontecendo ao meu redor. As sombras pareciam mais escuras, mais densas, e às vezes eu tinha a sensação de que estavam me observando. Uma noite, enquanto estava sozinho em casa, ouvi um barulho vindo do corredor. Era um som de passos arrastados, como se alguém estivesse rastejando pelo chão. Quando fui verificar, não havia ninguém lá, mas a sombra na parede parecia se mover por conta própria. Foi então que decidi investigar mais a fundo. Conversei com alguns dos moradores mais antigos da cidade e descobri que as sombras da quaresma eram uma lenda local. Diziam que, durante os 40 dias da quaresma, as almas penadas vagavam pela cidade, tentando se libertar de seus pecados.
Aqueles que as vissem estavam em perigo, a menos que se arrependessem verdadeiramente. No último dia da Quaresma, participei de uma missa especial, onde o padre fez uma oração de proteção para todos os presentes. Quando saí da igreja, senti um alívio imenso, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. As sombras pareciam ter voltado ao normal e eu finalmente consegui dormir em paz. Mas até hoje, sempre que chega a Quaresma, eu me lembro daquela noite na procissão. E sempre que vejo uma sombra se movendo de forma estranha, eu rezo. Porque, como minha avó sempre dizia, as sombras sabem o que está no nosso coração. E é melhor não dar motivos para que elas nos encontrem. Na minha cidade, havia uma lenda antiga sobre o Homem do Saco, uma figura que supostamente aparecia durante a Quaresma para punir aqueles que não seguiam as tradições religiosas. Eu nunca levei a sério essas histórias, até aquele ano. Era uma noite de sexta-feira, e eu estava voltando para casa depois de uma festa. Apesar de ser Quaresma, decidi ignorar as recomendações da minha família e sair com os amigos. É só uma lenda, eu dizia para mim mesmo, tentando afastar o desconforto que sentia ao quebrar as tradições. Mas no fundo, algo me dizia que aquela noite seria diferente. No caminho de volta, passando por uma rua deserta, ouvi um barulho atrás de mim. Era um arrastar de passos, como se alguém estivesse me seguindo. Quando me virei, vi uma figura alta e magra, carregando um saco grande nas costas. Ele estava parado a alguns metros de distância, olhando fixamente para mim. A luz do poste mais próximo parecia não atingi-lo, como se ele estivesse envolto em uma sombra densa. Tentei me convencer de que era apenas um mendigo, mas algo naquela figura me deixou gelado. Ele começou a se mover em minha direção e eu corri. Corri até minha casa, trancando a porta atrás de mim. Meu coração batia tão forte que eu achava que ele ia sair pelo peito. Respirei fundo, tentando me acalmar, e olhei pela janela. A figura havia desaparecido. No dia seguinte, descobri que várias pessoas da cidade haviam desaparecido naquela noite. Todas elas, assim como eu, haviam quebrado as tradições da Quaresma. Foi então que decidi investigar mais a fundo. Conversei com alguns dos moradores mais antigos da cidade e descobri que a lenda do Homem do Saco era mais antiga do que eu imaginava. Ele aparece durante a Quaresma para levar aqueles que não respeitam as tradições, me disse o Senhor João, um dos moradores mais velhos da cidade. Dizem que ele coloca as pessoas no saco e as leva para um lugar de onde nunca mais voltam. Aquela história me deixou ainda mais assustado. Decidi então seguir as tradições à risca, participando de todas as procissões e orações da Quaresma. Mas mesmo assim, não conseguia me livrar da sensação de que o Homem do Saco ainda estava por perto. Uma noite, enquanto estava em casa, ouvi um barulho vindo da porta da frente. Era um som de arrastar, como se alguém estivesse tentando entrar. Quando fui verificar, não havia ninguém lá, mas havia uma marca de lama no chão, como se alguém tivesse arrastado um saco pesado. Foi então que decidi confrontar o medo. Na noite seguinte, coloquei uma vela acesa na janela, como sinal de respeito às tradições, e rezei para que o Homem do Saco me deixasse em paz. Desde então, nunca mais o vi, mas sempre que chega a Quaresma, eu me lembro daquela noite e da figura sombria que me perseguiu. Até hoje, não sei se o Homem do Saco era real ou apenas uma coincidência assustadora, mas nunca mais ignorei as tradições da Quaresma. E sempre que vejo uma sombra se movendo de forma estranha, eu rezo. Porque, como o Senhor João sempre dizia, é melhor não dar motivos para que o Homem do Saco nos encontre. Minha família sempre foi muito religiosa,
e durante a quaresma tínhamos o hábito de colocar uma cruz de madeira na parede da sala. Era uma tradição antiga que minha mãe dizia trazer proteção para a casa. A cruz afasta o mal, ela sempre repetia, com uma convicção que parecia vir de um lugar profundo. Naquele ano, porém, algo estranho aconteceu. Algo que mudou para sempre a maneira como eu via aquela tradição. A cruz era simples, feita de madeira escura e desgastada pelo tempo, com pequenos detalhes entalhados nas extremidades. Minha mãe insistia que ela havia sido abençoada por um padre muitos anos atrás e que por isso tinha um poder especial. Colocamos a cruz na parede no primeiro dia da quaresma, como de costume, e tudo parecia normal. Até que, alguns dias depois, comecei a ouvir sons vindos da sala durante a noite. Era um barulho baixo, quase imperceptível, como se alguém estivesse arranhando a madeira. No início ignorei, pensando que fosse o vento batendo contra a janela ou algum animal do lado de fora. Mas o som persistia. Todas as noites, sempre no mesmo horário, por volta das 3 da manhã. Uma noite decidi investigar. Peguei uma lanterna e desci as escadas em silêncio, tentando não acordar ninguém. Quando entrei na sala, vi que a cruz estava se movendo sozinha. Não era um movimento brusco, mas um leve balanço, como se estivesse tentando se soltar da parede. Fiquei paralisado, observando enquanto ela começava a se inclinar para frente, até que finalmente caiu no chão com um barulho seco que ecoou pela casa. Aproximei-me devagar, iluminando a cruz com a lanterna. No lugar onde ela estava pendurada, havia uma mancha escura na parede, como se algo tivesse vazado de dentro da madeira. A mancha parecia úmida ao toque, e um cheiro forte e doce emanava dela, misturando-se com o aroma de mofo que já impregnava a sala. No dia seguinte, contei o que havia acontecido para minha mãe. Ela ficou pálida e imediatamente chamou um padre para abençoar a casa. O padre chegou no final da tarde, carregando um incensário e uma Bíblia. Ele examinou a cruz e a mancha na parede com um olhar sério. Esta cruz foi contaminada por algo, ele disse, com uma voz grave. Ela precisa ser queimada e a parede deve ser purificada. Minha mãe concordou imediatamente, mas eu ainda estava confuso. Contaminada por quê? Perguntei, tentando entender. O padre olhou para mim com um olhar penetrante. Às vezes, objetos sagrados podem atrair forças que não compreendemos. Algo tentou se manifestar através desta cruz e precisamos garantir que não volte a acontecer. Ele realizou um ritual de purificação na sala, espalhando água benta e recitando orações em latim. A cruz foi queimada no quintal e a mancha na parede foi coberta com uma nova camada de tinta. Mas, mesmo assim, a sensação de que algo estava errado persistia. Nos dias que se seguiram, comecei a notar coisas estranhas acontecendo ao meu redor. As luzes da casa piscavam sem motivo aparente, e às vezes eu ouvia sussurros vindos da sala, mesmo quando não havia ninguém lá. Uma noite, enquanto estava sozinho em casa, ouvi um barulho vindo da parede onde a cruz havia estado. Era um som de arranhões, como se algo estivesse tentando sair de dentro da parede. Foi então que decidi investigar mais a fundo. Conversei com alguns dos moradores mais antigos da cidade e descobri que a cruz havia sido feita com madeira de uma árvore que foi derrubada em um cemitério abandonado. Diziam que a árvore havia crescido sobre um túmulo antigo e que por isso a madeira estava marcada por algo que não pertencia a este mundo. No último dia da quaresma, participei de uma missa especial, onde o padre fez uma oração de proteção para todos os presentes. Quando saí da igreja, senti um alívio imenso, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. As luzes pararam de piscar e os sussurros cessaram. Mas até hoje, sempre que chega a quaresma, eu me lembro daquela noite na sala. E sempre que vejo uma cruz na parede, eu rezo.
porque, como o padre sempre dizia, às vezes os objetos sagrados podem atrair forças que não compreendemos, e é melhor não dar motivos para que elas nos encontrem. Na minha família, era tradição fazer uma ceia do silêncio na Sexta-feira Santa. Ninguém podia falar durante a refeição, e todos deviam refletir sobre os sacrifícios de Cristo. Era um momento solene, de introspecção e respeito. Mas naquele ano, a ceia tomou um rumo assustador que nunca esquecerei. A mesa estava posta com cuidado. Pratos simples, velas acesas e uma cruz no centro. Todos nós, eu, meus pais, minha irmã mais nova e meu avô, nos sentamos em silêncio, como manda a tradição. O único som era o do vento batendo levemente contra as janelas. Mas, logo após começarmos a comer, ouvimos um barulho vindo da cozinha. Era um som de panelas sendo mexidas, como se alguém estivesse cozinhando. Minha mãe levantou-se, intrigada. "Quem está na cozinha?" Ela sussurrou, quebrando o silêncio por um instante. Ela foi até lá, mas não havia ninguém. As panelas estavam no lugar e o fogão estava desligado. Voltamos a nos sentar, tentando ignorar o ocorrido, mas o barulho continuou, cada vez mais alto, como se alguém estivesse batendo nas panelas com força. Foi então que a luz da cozinha começou a piscar. Todos na mesa se entreolharam, assustados. Meu avô, sempre cético, murmurou: "Deve ser um problema na fiação." Mas antes que alguém pudesse responder, ouvimos uma voz sussurrando: "Por que vocês não me convidaram?" A voz era baixa, quase inaudível, mas estava lá. Era como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo, ecoando pelas paredes da sala. Minha irmã mais nova, Clara, começou a chorar baixinho, e meu pai tentou acalmá-la, mas ele mesmo parecia perturbado. "Quem está aí?" Minha mãe perguntou, sua voz tremendo levemente. Não houve resposta. Apenas o sussurro continuou. Agora mais alto, como uma conversa em uma língua que não conseguíamos entender. As palavras eram guturais, quase como se fossem pronunciadas por alguém com a garganta ferida. De repente, a luz da cozinha se apagou completamente, mergulhando a sala em uma escuridão quase total, exceto pelas velas na mesa. Ficamos sentados em silêncio, nossos corações batendo forte, até que a luz voltou. Quando olhamos para a mesa, vimos que ela estava cheia de comida, mas não era a comida que havíamos preparado. Era algo escuro, quase como carvão, com uma textura grudenta e um cheiro forte e doce que nos encheu de náusea. Havia um prato principal que parecia uma massa negra e brilhante, acompanhada de algo que lembrava pedaços de carne carbonizada. O cheiro era insuportável, misturando-se com um aroma adocicado que parecia grudar na garganta. "Não toquem nisso", meu pai disse, levantando-se rapidamente. Ele pegou um pano e começou a cobrir os pratos, como se pudesse proteger a todos daquela visão. Minha mãe correu para pegar água benta e começou a aspergir pela sala, murmurando orações. No dia seguinte, chamamos um padre para abençoar a casa. Ele chegou de manhã cedo, carregando um incensário e uma Bíblia. Após ouvir nossa história, ele examinou a cozinha e a sala com um olhar sério. "Algo tentou se manifestar aqui", ele disse com uma voz grave. "A ceia do silêncio é um momento sagrado, e vocês foram visitados por uma presença que não pertence a este mundo." Ele realizou um ritual de purificação, espalhando água benta e recitando orações em latim. Enquanto ele trabalhava, eu notei que ele evitava olhar diretamente para a mesa, como se algo ainda estivesse ali, invisível para nós. "O que foi aquilo, padre?" perguntei, incapaz de conter minha curiosidade. Ele hesitou por um momento antes de responder. Às vezes, durante momentos de silêncio e reflexão, portais podem se abrir. Algo tentou se aproveitar disso para se manifestar.
Felizmente vocês não tocaram na comida. Se o tivessem feito, bem, é melhor não pensar nisso. Desde então, nunca mais fizemos a ceia do silêncio da mesma maneira. A mesa ainda é posta e o silêncio ainda é mantido, mas agora sempre há uma vela acesa na janela e um crucifixo pendurado na parede. E embora nunca tenhamos visto ou ouvido aquela presença novamente, todos nós sentimos uma mudança na casa. Às vezes, durante a noite, ouvimos passos leves no corredor, ou sentimos um frio repentino, mesmo no meio do verão. Até hoje, não sabemos ao certo o que aconteceu naquela noite, mas uma coisa é certa: a ceia do silêncio nunca mais foi a mesma. E sempre que chega a Sexta-feira Santa, eu me lembro daquela voz sussurrando: "Por que vocês não me convidaram?" E eu rezo, esperando que seja lá o que era, nunca mais volte.